Olá, eu sou o Thiago Otuki, economista do Clube FI. Estamos em mais uma edição do Clube FI Entrevista. E antes de chamar o nosso convidado de hoje, eu gostaria de deixar aqui o nosso recado de sempre. Então, se você está gostando das nossas entrevistas, das nossas lives, não deixe de fazer aqui a sua inscrição no nosso canal do YouTube. Também não deixe de acessar o nosso site, o clubefi.com.br. Conheça lá os nossos planos de assinatura, com muitas novidades ainda esse ano, em 2019. E se você está começando agora no mercado de fundos imobiliários, também não deixe de acessar a nossa página do curso de fundos imobiliários, na sua segunda edição, que lançamos em novembro de 2018, agora com módulos adicionais, um conteúdo novo, um e-book também, com muitas páginas em conteúdo novo. Bom, o nosso convidado de hoje é o Márcio Rocha, que é gestor de fundos imobiliários da RB Capital. Tudo certo aí, Márcio? Tudo bem, Thiago? Primeiro, eu queria agradecer aí o convite, né, de participar do Clube FI, uma plataforma bastante respeitada. Eu acho que tem feito um papel muito importante para o setor, né, de educação. Acho que é uma indústria relativamente recente, né, no Brasil, e acho que o Clube FI vem para acrescentar e auxiliar aí os investidores aí Brasil afora. Legal, Márcio. Então, nossa primeira entrevista aqui de 2019. Então, também queria agradecer o Guilherme de Luca, né, que é o RI da instituição, por ter nos auxiliado na produção dessa entrevista, e também informar que a RB, ela adere, né, ao espaço RI do Clube FI. Então, os investidores mais interessados nos fundos da RB têm a oportunidade, então, dentro do Clube FI, fazer a sua pergunta, que vai ser direcionada diretamente para a área de relações de investidores da RB Capital. Bom, Márcio, então, eu queria que, na sua primeira entrevista aqui para a gente, né, nosso programa, eu queria que você contasse um pouco da tua experiência profissional e do teu interesse, de forma geral, em trabalhar aí com fundos imobiliários. Bom, eu sou engenheiro civil de formação, fiz engenharia na Unicamp, em Campinas. Posteriormente, fiz um MBA na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, e comecei minha carreira na Cyrela, grande, né, incorporadora e construtora, acho que uma grande expoente no setor. No momento que eu ingressei, já era um momento de forte retomada, né, um momento de boom imobiliário, era o ano de 2010. Foi um período, acho que, muito rico, né, para mim, como, né, ainda um jovem, né, adquirindo experiência. Então, a Cyrela, ela tinha, né, exposição, né, aos mais diversos setores, né, do mercado imobiliário, né, desde o padrão mais econômico, né, na época ela tinha a Living, ingressando aí no Minha Casa Minha Vida, até, né, o mais alta renda. Então, como eu, né, participava, né, da área, né, de planejamento estratégico e financeiro, consegui, acho que ter em um período, né, um entendimento, né, sobre o modelo de negócio, né, residencial, né, de uma forma muito ampla, né, abarcando aí desde o econômico até o mais alto padrão. Acho que, né, consegui também ter acesso a várias, né, interfaces de áreas, né, acho que a área de planejamento, tanto estratégico como financeiro, não ficava restrito, né, só a uma atividade. A gente, né, constantemente tinha que estar avaliando, né, novas situações, novos modelos de negócio. Era uma época, né, que a Cyrela, a companhia, tinha uma série de parcerias e joint ventures, e cada parceiro tinha uma forma, né, peculiar de se trabalhar. Então, a gente desenhava, né, muitos modelos, business plans, expectativa de negócio, trabalhava com uma série, né, de projeções. Isso envolvia, né, tanto, né, informações, né, e expectativas macroeconômicas, como do próprio modelo de negócio. Quer dizer, o que era o land bank, expectativa de land bank, lançamento, vendas, geração de caixa, alavancagem. Então, foi uma experiência, acho que muito rica, né? Sou muito grato aí pela passagem que tive na companhia. Quando veio o convite, eu trabalhava na Cyrela, veio um convite para eu ingressar à equipe, né, da RB Capital. Eu já ingressei na área, né, imobiliária, de real estate. A companhia, né, atendia, né, muito a minha expectativa à época, em termos de cultura, valores.
a RB teve um ciclo, né, de crescimento e gestão aí por ex, né, sócios, né, do Pactual e Banco Garantia, até que no final, né, de 2016 ocorreu a transação. Hoje a gente tem um novo grupo controlador, que é a Oryx, é um grupo nipo-americano, muito forte, um grande conglomerado. Hoje ele tem, né, está, né, em mais de 40 países e tem, enfim, uma série de investimentos, né, tanto nos setores, né, que hoje a RB Capital tem exposição, como algumas outras atividades que a gente tem, enfim, como meta de desenvolvimento. Interessante, Márcio. E como é que funciona hoje a estrutura, a equipe, né, da RB Capital? É interessante que você tem esse perfil, né, a sua origem desde a sua formação acadêmica, né, na área efetiva, né, de construção civil, né, como engenheiro civil, e sua experiência também numa grande corporadora como a Cirela. Então, como é que hoje está a equipe, especificamente nesse segmento de fundo imobiliário dentro da RB Capital, e se vocês têm outras estruturas, quer dizer, outras áreas de gestão dentro da instituição? Falando um pouco da instituição, a gente tem, né, duas grandes áreas, né, tem a área de DCM, né, Capital Solutions, mercado de capitais, que já emitiu aí quase, né, 30 bilhões de reais em CRIs, debêntures, basicamente crédito, né, estruturado, e a Asset. A Asset hoje ela tem três subdivisões, que é basicamente crédito imobiliário e infraestrutura. Imobiliário, acho que sempre foi o grande DNA, né, juntamente com crédito e infraestrutura, é uma área que a gente vem desenvolvendo e tem um grande potencial, né, para se desenvolver. A própria Asset, ela teve um crescimento bastante significativo, digo, nos últimos anos em termos de estrutura. Como você bem mencionou, a gente hoje tem uma área comercial e de RI dentro da Asset, né, hoje capitaneada, né, pelo James e pelo Guilherme, até em linha, né, com outras casas. Quer dizer, acho que o nível de exigência e transparência, né, de disclosure de informação, né, para os investidores. Então, a gente montou essa área basicamente esse ano, com essa estrutura. A Asset hoje ela tem quase 32 pessoas, tem mais uma vaga em aberto. E dentro da área imobiliária é uma estrutura bastante parruda, né? Você tem desde a área de front, hoje são mais ou menos 4 pessoas que tocam a gestão, né, dos fundos, né, das estratégias, que hoje tem desde desenvolvimento, ou seja, para residencial, e os segmentos de renda, né, corporativo, logístico, shopping center, acho que hoje são as maiores posições que nós temos. E também tem uma área de middle e back office, né, que é basicamente uma controladoria, né, que a gente faz o acompanhamento desses nossos investimentos, seja do desenvolvimento, evolução de vendas, evolução de obras, enfim, todas as variáveis aí, né, que envolvem, né, um investimento imobiliário, também no segmento de renda, né, performance desses ativos, níveis de vacância, qualidade dos inquilinos, né, saúde financeira desses nossos inquilinos, e as garantias, né, se elas estão, vamos dizer, os seguros, garantias, fianças, se elas estão todas válidas. Então, a gente tem hoje no time de middle e back office em torno de 6 pessoas, e todas as áreas de suporte, né, o próprio RI, área comercial, a gente tem uma área de estruturação e reestruturação. A gente teve um momento, né, bastante turbulento, né, no mercado imobiliário, né, nos últimos 4 anos, basicamente, a gente realizou algumas reestruturações de operação. A gente também conta aí com algumas outras áreas de suporte, né, análise de crédito, compliance, riscos, TI, administrativo. Então, hoje a Asset, né, com essas 30, ela acaba, né, consumindo aí da companhia do grupo, chega a ser, vamos dizer, 50, né, pessoas aí que participam, né, ativamente e direto ou indiretamente desses fundos aí imobiliários que nós gerimos. Interessante, Márcio. E a gente vai abordar aqui fundos que são de gestão da RB, que são conhecidas no mercado, como é o caso do Sulacap, Vila Olímpia, mas vocês também têm uma área bem interessante, que é
parte importante aqui da nossa pauta, que são os fundos de desenvolvimento residencial, ou chamados fundos de incorporação, que a gente acaba aqui até abordando um pouco, até porque não são tantos fundos assim listados, disponíveis para o investidor. E, então, eu gostaria que você falasse, né, dos fundos, né, listados, né, que o investidor teria acesso agora, né, de gestão de vocês. Como é que se encontram esses fundos, em que fase, né, se estão numa fase mais inicial de investimento ou já uma fase mais final de desinvestimento, né, qual que é a estratégia desse fundo, e também comentar uma novidade que você acabou conversando um pouco antes aqui, né, de uma nova legislação que eu acho que vai ser um aspecto positivo aí para o segmento de incorporação. Pô, legal, Thiago. Aqui a casa, né, a gente teve, de fato, um volume aí de investimento no mercado de desenvolvimento residencial bastante significativo. Em termos de fundos listados, né, nós já tivemos 3 fundos, né, que já foram integralmente amortizados, né, foi um fundo que foi de 2009, que eram 9 projetos com a Agri, ele foi um fundo também bastante inovador, né, era um fundo trancheado, né, tinha cota sênior e cotas subordinadas, né, a gente conseguiu entregar, né, apesar, né, de algumas turbulências, né, com a própria Agri que a gente sofreu, entregar o retorno aí do cotista sênior em linha, né, com o que se esperava. Um fundo, né, posterior foi o Prime Hilt 1, um modelo muito semelhante, e o Prime Hilt 2, ele teve uma estrutura um pouco mais diferenciada, né, que ele investiu basicamente em permutas, né, não tinha participações, né, nos projetos, quer dizer, ele estava exposto basicamente só às receitas, ele tinha cota sênior, mezanino e subordinadas, todos esses fundos, né, foram listados para fins, né, de benefício fiscal e também pelo nível, né, de taxa que a gente acreditava que ser interessante para o cotista sênior. Ele foi para o público em geral, foram todas ofertas 400, então a gente já tem, né, esse histórico de 3 fundos integralmente amortizados. Temos hoje um fundo que foi o Residencial 2, é um fundo que foi captado também em 2010, a gente acabou realizando, né, 160, em torno aí de 160 milhões de reais, né, em investimento, foram 23 projetos, quer dizer, teve uma diversificação bastante grande, né, tanto em termos de projeto como até parceiros e incorporadores, que foram 15 parceiros. Esse fundo está numa fase final, era um fundo que já deveria, né, ter sido encerrado, acabou que necessitou aí um prazo adicional, muito por conta, né, do momento, né, mais delicado que a gente vivenciou nesse mercado. Quer dizer, um fundo que acho que tudo que você pode imaginar a gente passou, né, os próprios, né, distratos, quer dizer, que alongaram, né, muito o ciclo, né, da incorporação imobiliária, no momento que a gente imaginava que estaria recebendo, né, quitando, né, os financiamentos, ou recebendo, né, o recurso aí dos clientes, né, com a quitação da unidade, a gente tinha que devolver, né, parte dos recursos e aí realizar, né, uma nova venda num mercado bem mais difícil, quer dizer, uma unidade pronta, a poupança, né, que a gente acaba exigindo do cliente em torno de 20%, 25%, quer dizer, é uma venda mais lenta, então isso acabou alongando aí o prazo do fundo. Além disso, a gente teve também construtora que entrou em grande, né, dificuldade e a gente teve que substituir a construtora no meio da obra. A gente teve alguns parceiros, né, que entraram em recuperação judicial, então acho que as nossas, né, estruturas de investimento, elas se fizeram valer, quer dizer, era um momento extremamente delicado, difícil, negociações extremamente complexas e longas, mas eu acredito que a gente conseguiu superar, quer dizer, o fundo hoje, ele está entregando um retorno, né, sobre o capital bastante interessante. O investidor praticamente dobrou o capital, né, aquele investidor colocou, enfim, 100, ele está recebendo praticamente 200, né, ao longo aí desse período, entre, né, amortização e rendimentos, vai dar em torno aí de 17% ao ano, líquido, né, já de todas as taxas, né, de gestão
e outros custos, né, inerentes à estrutura. Se você fizer, a gente fez até um cálculo recente, né, o que seria um CDI equivalente, né, já com o Grossap, quase 181 mais ou menos por cento, né, do CDI equivalente. Lembrando, né, que a gente teve períodos aí de CDI bastante elevado. Então, acho que com toda essa turbulência, acho que a casa aqui foi muito sábia, né, um pouco na estratégia de gestão. Logo no início, né, a expectativa de retorno desse fundo era bastante superior, mas a gente notou que o ciclo imobiliário, né, já tinha uma sinalização, né, de algumas construtoras com dificuldade no controle, né, de custo de construção, e a gente foi migrando, né, os investimentos que inicialmente eram para montagem de parcerias, né, equity, né, puro, para operações, né, de permuta, que basicamente a gente realiza, né, um investimento, um aporte, né, no projeto, seja para aquisição do terreno ou recompra, né, desse terreno, né, do próprio incorporador, em alguns casos, em troca, né, de um percentual aí do VGV, né, das receitas potenciais desse empreendimento. Quer dizer, a gente transferiu uma série de riscos, né, para o incorporador, né, da natureza dele, acho que a grande maioria estava muito confortável, né, com esses riscos, e nós reduzimos, né, a expectativa de retorno. Isso trouxe uma maior resiliência, né, para o fundo, uma menor, né, volatilidade. Então, acho que com todo esse ciclo turbulento, a gente conseguiu manter aí um nível de retorno bastante interessante, porém, né, com esses eventos, né, de extratos e algumas construtoras em dificuldade, o ciclo acabou alongando bastante. Eu acho que algumas dos drivers aqui, né, e pilares aqui de investimento, quer dizer, a gente sempre vai avaliar, né, o imóvel, quer dizer, o terreno, o projeto, se ele tem, né, o fit adequado para aquela região. A gente tem que estar totalmente convencido que é um bom projeto. Caso, né, seja um bom projeto, a gente vai sempre avaliar o parceiro, quer dizer, um parceiro tem que ser sólido, né, ter uma capacidade aí financeira, né, de cumprir, seja com a entrega do empreendimento, se nós formos, né, permutantes, ou de aportar, né, o recurso, né, conosco. Acho que uma variável muito importante também é a tomada, né, de financiamento da produção, quer dizer, garantir o funding, né, desse projeto, e a estrutura, né, acho que um grande, né, acho que também diferencial da companhia, né, pela própria, acho que DNA nosso, né, de crédito estruturado, operações estruturadas, a gente sempre conseguiu desenhar, né, estruturas bastante, né, robustas, e que, né, ao longo desse ciclo mais conturbado, a gente conseguiu provar, né, que essas estruturas têm valor. Então, num momento, né, muito positivo, você não precisa, né, executar nenhum tipo de garantia, mas em momentos mais conturbados, quer dizer, essas estruturas foi o que acho que né, conseguiu, né, fazer com que a gente tivesse bastante sucesso nessa estratégia. Márcio, desculpa te interromper, Márcio, só para a gente poder organizar aqui as ideias. Então, os fundos que vocês lançaram no mercado, né, os fundos a gente está tratando aqui de desenvolvimento residencial, alguns já encerraram. Então, mesmo dentro de uma janela, como você comentou, uma série de dificuldades, que em grande parte está associado à questão da nossa baixo crescimento e recessão econômica dos últimos anos, né? A questão dos extratos. Quer dizer, mesmo assim, a gestora conseguiu ainda entregar um bom resultado em termos de retorno, né, com um bom prêmio de risco, e fez sentido para o investidor que era cotista desses fundos. E então, a expectativa também dos fundos que ainda estão à disposição do investidor, né, a ideia, então, é que você tenha um retorno que pode chegar até 20% ao ano, né, então, seria essa que você colocou agora? Exatamente, acho que esse é um fundo que está numa fase, né, final de desinvestimento, então a gente tem, acho que os números aí mais claros,
Recentemente, né, a gente captou um novo fundo, que hoje a gente está muito mais focado em alocar em São Paulo e região metropolitana. A expectativa de retorno, né, para esse fundo, também equilibrando, né, as alocações em operações, né, de equity e de permuta, deve ser em torno de 20% ao ano nominal. O ciclo, para a realização também de um ciclo imobiliário. Acho que um pouco do aprendizado do ciclo anterior, a gente só tem entrado em projetos no estágio anterior ao lançamento, quer dizer, no momento que você tem uma expectativa, quer dizer, uma série de projeções. No ciclo anterior, a gente realizou algumas operações, né, pós-lançamento, num momento que se acreditava, né, que você estava numa curva de risco mais mitigada, né, quer dizer, um projeto que já tinha vendas, já tinha, né, obra, né, contratada por preço máximo garantido, você tinha, né, a própria venda, que era um contrato irrevogável e retratável, quer dizer, não se falava muito em distrato, porém, quer dizer, a gente acabou sentindo na pele, quer dizer, o distrato acaba machucando muito, né, no momento que você entra numa operação de prazo mais curto, a tua margem geralmente acaba sendo menor e você também tem uma assimetria de informação em relação ao developer, né, se você está entrando no meio do projeto, ele nunca vai te abrir a informação do que não, né, da expectativa dele sobre o que potencialmente não vai dar certo. Então, hoje a gente também tem focado, né, bastante em operações, né, anteriores, né, ao estágio de lançamento. E Márcio, o que muda agora em relação a essa nova legislação do distrato que foi aprovada, né? Quer dizer, isso é um fator positivo para os fundos e para as incorporadoras de forma geral? Muito positivo, né? Acho que ela deixa, né? Acho que o primeiro ponto é que deixa uma regra já estabelecida, né? Uma regra clara, e que também protege não só, quer dizer, traz confiança, né, para o incorporador voltar a desenvolver projetos. Acho que o investidor volta a estar mais confortável, mas também protege o mutuário, né? O cliente, né? Então, acho que o incorporador ele não tem hoje mais a necessidade de, durante o desenvolvimento do projeto, se descapitalizar para pagar um distrato, né, para um cliente ter que realizar a nova venda desse empreendimento. Então, para empreendimentos, né, que tem hoje o patrimônio, né, de afetação, o incorporador, ele só, caso, né, o cliente solicite, né, o distrato, ele pode realizar uma retenção de até 50%, quer dizer, de 50% do valor, né, já pago pelo cliente, e a devolução somente ocorre, né, após, né, a conclusão do empreendimento. Então, você acaba, né, contribuindo e garantindo que o incorporador terá, vamos dizer, todos os recursos, né, provenientes de receita, né, seja de financiamento, né, de mutuários que adquiriram unidades, sejam direcionadas, né, para o desenvolvimento do empreendimento. Então, a gente aqui enxerga de uma forma, né, muito positiva essa notícia. Acho que a gente tem recebido, né, várias notícias positivas no setor. Acho que falando um pouquinho, né, de retomada, a gente tem visto já alguns lançamentos, né, com bastante sucesso. Recentemente teve um aqui próximo aqui da companhia, aqui na região do Itaim, que no primeiro final de semana vendeu 85%, quase 90%, no segundo final de semana já liquidou, algo que não se escutava e não ocorria há bastante tempo, né? Acho que muitos anos que a gente não via um empreendimento com 100% de vendas aí nos primeiros, né, finais de semana, e também não era um empreendimento focado, né, no investidor. Nesse caso, foi um empreendimento de mais de 100 metros quadrados, né, de unidade de 110 até 170 metros. Então, prova, o que isso mostra? Né? Que existe demanda, quer dizer, empreendimentos, né, bem concebidos, com propósito, a preços, né, adequados, tem tido, né, um bom sucesso comercial. E Márcio, em relação à estratégia que a RB atua nesse segmento de fundos, né, de incorporação, de desenvolvimento, vocês atuam basicamente em região sudeste, quer dizer, com foco em São Paulo, ou vocês também trabalham em outras regiões?
como você falou, o foco não é entrar na fase inicial dos projetos, quer dizer, de repente comprar uma parte de um loteamento, quer dizer, vocês preferem entrar numa fase mais à frente, né, do desenvolvimento do projeto. Quer dizer, então, como é que funciona a estratégia da RB dentro dos fundos? Falando da estratégia da imobiliária, quer dizer, a gente tem vários, né, fundos, né, que atuam com estratégias diferentes e estágios, né, de maturação diferentes de empreendimentos. No setor, né, enfim, todos os setores, a gente teve uma grande exposição, a gente participou aí de projetos Brasil afora, a gente tem projetos em 16 estados do Brasil, né, no segmento residencial a gente já fez mais de 120, né, empreendimentos, seja operações, né, de permuta e equity, e a gente também fez um financiamento à produção, um fundo de financiamento à produção, né, com o FGTS, a gente conseguiu alocar e financiar R$ 1 bilhão, né, em 43 empreendimentos, mais de 12 mil unidades. Então, a abrangência, né, hoje da companhia é nacional, porém, pelo momento e a disposição, né, de oportunidades, aqui, né, mais focada em São Paulo e região metropolitana, é onde se inicia, né, a recuperação econômica, é onde a gente está focando, né, nesse momento de retomada. A gente já tem algumas outras iniciativas em outras praças. Recentemente, acho que 2 semanas atrás, eu estava em Porto Alegre, a gente está desenvolvendo uma tese bastante específica para o residencial também de Porto Alegre, então, captar recursos, né, locais, investidores locais, né, para realizar investimentos na Praça de Porto Alegre. Também tem umas outras estratégias, né, então, estratégias de renda, seja para shoppings, lajes corporativas. Nesse primeiro momento, a gente está focando em ativos já performados, né, ativos maduros, assim, né, como para logística. Mais adiante, a gente fala de alguns projetos que a gente tem, tanto para renda corporativa, renda, né, logística com renda 1 e outras estratégias, mas acho que assim, a cabeça aqui da companhia, né, cada ativo imobiliário e cada estratégia, ela pode, né, ter cada bolso ele vai acessar a estratégia em um momento de acordo com o risco-retorno que aquele investidor vai exigir. Então, hoje a companhia acaba realizando diversos investimentos, que eu mencionei que no residencial, né, pela experiência e momento que a gente viveu, a gente tem focado em entrar anterior ao lançamento, mas para produtos de renda, aí não teria esse tipo de, enfim, restrição. A gente tem olhado desde, né, alocações em nível de desenvolvimento, mas nesse momento também de retomada, a gente tem focado mais em produtos estabilizados e prontos. Interessante, Márcio. Então, até você falou, acho que está em linha com a próxima pergunta, que realmente o investidor, de forma geral, nosso mercado está olhando para os fundos de renda e olha pouco para os fundos de desenvolvimento e incorporação, até porque são fundos mais arriscados, dado que os fundos de renda normalmente já adquirem imóveis muito bem localizados, quer dizer, o imóvel já está lá, normalmente já tem locatário, vacância baixa, seja imóvel, um imóvel mais maduro, seja do segmento de lajes, ou shopping, ou logístico. Então, isso traz um retorno de 6%, 7%, 8% ou mais, mas daí o retorno, então, como o fundo de incorporação ele envolve um risco maior, né, que você está incorporando e vendendo esse imóvel, e você acha que deixou claro isso, né, nessa janela de anos atrás, e vários fatores de riscos que ocorreram. Então, o investidor que adquire cotas de um fundo de incorporação ele tem que, então, esperar um retorno, tem que ter uma expectativa de um retorno potencial bem mais elevado que um fundo de renda. Então, a gente pode colocar aqui um fundo de incorporação, principalmente o que a gente está tratando aqui, né, sobre gestão de vocês, a ideia é que o investidor, então, tem esse potencial de receber 20% ao ano ou mais dentro do período de investimento, correto? Exatamente, assim, acho que o mercado, né, da incorporação já trabalha com esse nível de retorno de 20%. Para o mercado de renda, muitas vezes, né, alocações, né, em fundos imobiliários, se você olhar aí recente, né, com todo esse movimento de fechamento de taxa de juros,
teve muito ganho de capital também, né, nesse tipo de alocação. Mas se você olhar hoje o nível de rendimento, né, que os ativos têm gerado, né, para esses cotistas, tem gerado aí desde 6, 7, 8%, vai depender, né, da qualidade do ativo e das, né, enfim, mas a grande, né, acho que a diferença, quer dizer, que a incorporação já tem essa margem implícita e tem também um horizonte de liquidez, né, acho que os fundos, né, de renda, né, tem fundos aí grandes que tem uma liquidez bastante interessante e os fundos, né, de desenvolvimento por uma característica mais peculiar, quer dizer, tem uma precificação um pouco mais complexa, é mais difícil desse cotista, né, entrar e sair no meio do caminho. Então, ele tem que entrar com uma expectativa de ficar até o final, né, desse ciclo de desenvolvimento, e o de renda, ele pode, enfim, entrar e, na maioria, enfim, a grande maioria dos fundos imobiliários, ele consegue ter uma liquidez aí, não que os fundos de desenvolvimento não tenham, quer dizer, mas é uma liquidez mais restrita e uma precificação um pouco mais complexa. E Márcio, para a gente poder fechar, então, essa primeira metade da entrevista, que o foco é a incorporação residencial, dado esses fatores que você colocou, quer dizer, o juros está baixo e tende a ficar, né, taxa de curto prazo, né, taxa Selic, essa nova legislação que a gente comentou aqui, que beneficia todo o setor, quer dizer, vocês e a tua visão do mercado de forma geral, é que a partir de agora a gente tenha novos fundos no mercado dessa categoria, quer dizer, o investidor vai ter à sua disposição, em 2019, nos próximos anos, mais opções de fundos de desenvolvimento? O que a gente sente no mercado, né, enfim, dos investidores, principalmente os qualificados, é uma demanda aí por investimentos alternativos. Então, né, possibilidade, né, de realizar investimentos nesse nível, né, de retorno, a gente tem sentido bastante tração, né, esse foi fruto até, né, dessa primeira captação, a gente tem algumas, né, estratégias, né, acabei comentando de Porto Alegre, mas tem outras também em andamento, então a gente acredita, quer dizer, que no próximo, né, olhando para 2019, a gente deve ter, enfim, outros fundos aí para os investidores em geral. Eu acho que também não só falando de taxa de juros, eu acho que é a grande, né, alavanca aí do setor, quer dizer, uma indústria de ciclo longo e capital intensivo, a gente tem, né, tanto os macro, né, que envolve, né, também estabilização, né, de inflação, a retomada, né, da confiança, quer dizer, adquirir, né, a aquisição de um imóvel, né, envolve, né, um investimento, quer dizer, que muitas vezes a alavancagem é de 20, né, os financiamentos, né, chegam até 30 anos, como também fatores, né, sociodemográficos, né, a gente tem hoje no Brasil, se não me engano, 1 milhão, né, de casamentos e 250 divórcios por ano. Também, quer dizer, tem um movimento de rearranjos familiares, quer dizer, não lembro exatamente a data, mas era em torno de 5, vamos dizer, pessoas por 5 habitantes, né, por uma unidade habitacional, e hoje a gente está já na casa de 3. Então, a demanda, né, por moradia, ela é latente, ela é existente. Um pouco do que eu comentei, quer dizer, demanda existe, quer dizer, os níveis de estoque de São Paulo, né, vem reduzindo e já está num patamar mais saudável. A gente fala hoje que o estoque de São Paulo é em torno aí na casa de 12 meses. A gente tem tido nos últimos anos um nível, né, de lançamento bastante abaixo, né, da média histórica dos últimos anos. A gente chegou a ter diversos anos aí na casa de 34 mil, né, unidades. Recentemente a gente está abaixo dos 20, então a gente vê bastante espaço aí para retomada e a gente está muito animado aí com essa indústria. Acho que tem até um comentário adicional, falei um pouco de alguns drivers aí, acho que outra sinalização bastante positiva, com esse nível de taxa de juros, quer dizer, a gente tem tido captação positiva de poupança, né, a gente teve alguns anúncios, né, de financiamentos aí até do desligamento do cliente ainda em fase de desenvolvimento do projeto, e não só, né, com o Habits, quer dizer, o Santander anunciou essa parceria, Bradesco, né, veio na carona, quer dizer, então a gente tem, enfim, constantemente, quer dizer, só notícias positivas e
e acho que assim, todas as condições que a gente precisa para a retomada, né? Interessante, Márcio. Bom, então a gente fecha aqui essa primeira parte da entrevista, entrando na segunda parte, né? Gostaria de falar de alguns fundos que são bastante conhecidos aí da audiência. O primeiro deles é o Sulacap, né? O RGBS 11. Então, gostaria que você falasse um pouco, né? Porque é um fundo que veio aí agora desde outubro, né? De 2016, finalizou a RMG, né? A Renda Mínima Garantida. Quer dizer, houve uma queda significativa na distribuição dos dividendos. Quer dizer, o que está envolvido essa queda de preços também do fundo? Quer dizer, ele está com uma taxa bem elevada, né, acima de 12% de vacância. Quer dizer, isso é questão do mercado específico do Rio de Janeiro, ou é uma estratégia, de repente, foi equivocada da administradora do shopping? Enfim, gostaria que falasse um pouco aí do Sulacap. Esse fundo, né, ele foi concebido, se eu não me engano, no final de 2013. O empreendimento, né, o Shopping Sorocaba ainda estava numa época de construção, então a estrutura, né, durante construção e após a construção, ele tinha uma rentabilidade, né, RMG, renda mínima garantida, que se encerrou, né, bem colocado, em 2016. Naquele momento, quer dizer, o Brasil, a gente viveu uma época de Brasil grande, né, expectativa, né, muito positiva, enfim, renda, consumo, né, PIB crescendo. Então, o que aconteceu é que o Rio de Janeiro, né, foi uma das regiões, acho que mais sofreu, né, nesses últimos anos, né, com toda essa depressão, né, setor de óleo e gás, né, Petrobras. Então a renda, né, e consumo no Rio de Janeiro caiu bastante, e o shopping acabou inaugurando já numa fase mais difícil, né? A gente tinha uma expectativa de algumas melhorias viárias, né, melhorias de acesso que acabaram não ocorrendo, quer dizer, foram entregues bem após, né, a nossa expectativa, né, a Transolímpica, que acabou sendo entregue após, né, a expectativa, e também o incremento de concorrência, né? Hoje o shopping está ali entre a zona, né, zona norte e zona oeste, é uma região que tem bastante, né, militares, e com toda a depressão de Rio de Janeiro, o shopping, vamos dizer, acabou demorando, né, mais do que a gente imaginava, né, para maturar. Então ele inaugurou em torno aí de 85% de ocupação. A gente vem realizando, né, um trabalho bastante forte para incrementar o fluxo, né, desse shopping. A gente realizou alguns ajustes de layout para também equilibrar um pouco melhor o shopping, quer dizer, tinha um corredor que tinha uma vacância mais concentrada, então a gente realizou alguns ajustes. A gente inaugurou esse ano, acho que foi uma inauguração bastante importante, que foi o Detran, né, em linha, né, com essa busca, né, por não só melhoria de mix, mas, né, busca de alguns atrativos para intensificar, né, a melhoria do fluxo. A gente encerra aí basicamente 2018 com uma redução, né, dessa vacância. A gente realizou em torno de 1.800 metros, né, de locação, mas em torno de 1.000 metros de uma área líquida, né, de locação, né? A gente tem essa rotatividade, né, de alguns inquilinos, e a gente também pegou uma fase com grande dificuldade de atrair, né, principalmente esse satélite, quer dizer, o shopping, desde o início ele está bem ancorado, né, segue bem ancorado, mas né, em função de todo esse momento econômico e também do incremento também de concorrência, né, a gente teve outras inaugurações, tem um outro shopping também que inaugurou também num período semelhante ao nosso. Então, acho que todos esses fatores acabaram, né, atrapalhando bastante, né, um ciclo de maturação que se acreditava, né, que era de 5 anos, hoje, potencialmente, ele vai ser mais longo, mas eu acho que a gente encerra o ano de 2018 com algumas vitórias, né, acho que, principalmente, a gente teve não só essa questão do Detran, a gente tem uma inauguração também de um restaurante num ponto bem estratégico, o Empório Galeto. A gente teve, acho que uma sinalização positiva foi a saída da Nike. Quando ela sinalizou a saída, a gente ficou muito preocupado,
mas na sequência a gente já conseguiu o Casivídeo, que até tá performando acima da Nike. Então, acho que pós-Detran a gente tem conseguido trabalhar e temos tido algumas vitórias, né? Acho que o cabeleireiro, que a gente deve inaugurar aí no ano que vem, era um outro item, né, que contribui hoje bastante para o mix. Pensando também um pouco mais em lazer e praça de alimentação, a gente tem alguns projetos, né, como trazer um boliche ali para o shopping, que está caminhando bem. Então, tem uma série de iniciativas, porém, quer dizer, você não consegue em alguns meses, né, geralmente isso vai ser ao longo do ano que a gente vai sentir o incremento de resultado do shopping. Então, até porque a administradora também é mais de grande porte, né, a General Shopping, quer dizer, tanto a administradora como vocês, gestores, não estão parados, né, quer dizer, o que era previsto não ocorreu, quer dizer, pegou um momento de diversão forte no mercado, principalmente no Rio de Janeiro, então agora o trabalho também vai ser árduo e pode demandar um tempo até que o ativo volte a ter uma boa performance aí com os pares do mercado, né? Exatamente, a gente, enfim, segue trabalhando firme. Acho que a General Shopping, ela teve um evento aí ao longo desse ano que foi a venda do principal ativo, né, da companhia, né, que era o Internacional ali em Guarulhos. Não só a geração de caixa, que foi muito importante para a própria General Shopping, como também a dedicação e atenção, né, da administradora. Então, ela tinha algumas pessoas que ficavam, né, muito mais focadas, né, e pessoas estratégicas da companhia, né, de área comercial, operacional. Então, ao longo também desse ano, a gente teve muito mais apoio, enfim, claro que a gente sempre vinha demandando, mas a gente sentiu a General, quer dizer, agora olhando para esse ativo como um próximo ativo que tem que amadurecer mais rápido e tem um potencial aí, incremento de receita bastante significativo. Então, eu falei aqui, né, de melhoria de mix, melhoria de fluxo, mas também teve um trabalho forte na redução de custo, né? Acho que com esse nível de vacância, a redução de custo, ela também teve um efeito bastante significativo. Então, acho que a General, conosco, enfim, a gente focou também nesse ciclo aí, vamos dizer, de período, né, de recessão. A gente não só focou, né, nessas melhorias, mas também olhamos muito para o custo do ativo. Então, Márcio, em relação daí ao um outro fundo, né, que vocês têm, também é um monoativo, só que o setor de lajes, né, que é o Vila Olímpia, né, o Velol 11. Eu gostaria de saber um pouco também da tua opinião aí. A gente vem debatendo bastante aqui no nosso programa, que é a ideia do ciclo imobiliário, principalmente do segmento A+, né, corporativo de São Paulo, quer dizer que a partir de agora uma tendência de melhora. Quer dizer, a Vila Olímpia é uma região nobre, né, corporativa aí de São Paulo. Você acha que, olhando para o comportamento também do preço da cota, né, será que já tem limitado também hoje o ganho, né, o dividend yield, né, não só do Vila Olímpia Corporate, mas de outros fundos semelhantes, né? Então a vacância também já está zerada, né? Então, gostaria que você falasse um pouco também que esse fundo específico tem alguns problemas de inadimplência, né? Então, como é que é a tua visão geral do mercado corporativo dessas regiões nobres de São Paulo e falar um pouco específico aí do Vila Olímpia? A gente hoje tem uma perspectiva muito positiva para o mercado corporativo, quer dizer, um mercado que tem uma previsibilidade, né, muito maior, né? Você tem um ciclo de desenvolvimento de um ativo corporativo, ele é um ciclo bastante longo. Então, geralmente, quer dizer, entre compra do terreno, aprovação, construção, pode ser em torno de 4 a 5 anos. O que isso se traduz, né? Hoje a gente tem uma expectativa de entrega aí para os próximos 3 anos muito baixa, né? Porque você não consegue produzir novos ativos, né, nessas regiões. Então, nos últimos, né, últimos 2 anos, vamos dizer assim, a gente teve um movimento bastante grande de flight to quality, né? Então, com as entregas, né, de novos empreendimentos de alta qualidade nessas regiões, quer dizer, a gente 2, 3 anos atrás tinha empreendimentos aí de 40 mil metros, de 20 a 40 mil metros praticamente, né, vagos. Então,
muitas das companhias que ocupavam, né, ativos Bs ou pelo momento anterior de mercado, ela ainda estava fragmentada em mais de um ativo ou em vários andares, e elas conseguiram, né, consolidar suas operações, então teve esse movimento de flight to quality. E olhando para frente, nessas regiões, a gente já tem sentido, né, essa redução, né, da vacância. Hoje, em algumas regiões, você chega a estar abaixo de 15%, que a gente entende que é um patamar bastante saudável. Na própria Vila Olímpia, falando um pouco do histórico, né, do nosso ativo, do nosso empreendimento, ele também foi entregue, né, quer dizer, ele foi concebido e captado ainda em fase de construção, num momento de mercado, né, bastante pujante e otimista, quer dizer, naquela época não se falava em empreendimento entregue e com algum nível de vacância, então era muito comum, né, você ter as pré-locações, quer dizer, quando, nesse caso, no nosso empreendimento, quando o empreendimento foi entregue, o momento de mercado era bastante diferente. A gente tinha um mandato com uma grande imobiliária, a expectativa também era de uma locação para uma grande companhia, né, eventualmente um monozoário, que a gente está falando de 10 mil metros, mercado mais difícil, a gente acabou rescindindo o contrato e estabelecendo, né, parcerias aí com várias imobiliárias, desde as grandes até médias e pequenas, e resultou, quer dizer, acho que num sucesso em termos de diversidade, quer dizer, hoje o empreendimento, ele tem, nessas, né, 6 lajes que nós temos, ele tem hoje em torno de 12 inquilinos, né, o nível de vacância histórico, mesmo no momento de mercado bastante difícil, a gente conseguiu manter sempre patamar elevado, quer dizer, acima de 80%, e hoje a gente vive um momento de retomada, né? A gente passou aí nos últimos 2 anos realizando renegociações, então a gente anualmente, quer dizer, quando o aluguel, né, existia a previsão, né, da inflação, até a redução de algum desconto, o inquilino chamava a gente para a mesa, indicando que ele tinha, né, uma possibilidade, né, de mudança, em alguns casos até allowance, né, quer dizer, uma mudança sem custo, e a gente, enfim, foi acomodando essa situação, e hoje a gente olha, né, para um próximo ciclo de renovatórias, né, até recentemente eu estava num fórum, o Perrone, que comanda, enfim, é o CEO da Brookfield Properties, comentou, né, que recentemente eles realizaram uma renovatória, algo que não ocorria, né, enfim, nos últimos 3 anos, basicamente, não teve renovatória para cima. Então, a gente já sente, quer dizer, com todos esses fatores, quer dizer, um valor de locação em patamar, né, historicamente muito baixo, uma previsibilidade que a gente consegue ter para esse segmento pelo fato do ciclo ser longo, a vacância já em queda e deve continuar caindo, então pressão, né, pela alta, né, dos valores de locação deve começar a ocorrer. Então a gente segue bastante otimista, né, acho que para o Vila Olímpia ele já tem uma curva ascendente aí ao longo de 2019, a gente fez alguns movimentos, né, de locações, quer dizer, teve algumas substituições de inquilinos e a gente fez um escalonamento, né, de alguns descontos. Então, em relação ao valor de face, no primeiro ano, em alguns casos, chegou a 10% de desconto, no segundo ano, eventualmente 5%. Então, para 2019, a gente gradualmente, né, pelo fato, né, de ter vários inquilinos, então, mensalmente, a gente deve ir sentindo, né, um incremento de receita ao longo do ano todo. E as renovatórias devem seguir, enfim, a partir de 2020, que é quando, né, a gente tem essa expectativa. Acho que já tem alguns contratos que a gente potencialmente conseguirá reajustar. Interessante, Márcio. Até essa grande dúvida, até foi comentado na última entrevista aqui do nosso programa, que é justamente essa questão quando que vai chegar, né, essas renovatórias, como você falou. Quer dizer, a expectativa também de vocês aí é que o aumento do preço do aluguel ele não vai demorar muito tempo. Quer dizer, ao longo de 2019, 2020, já vai começar a ver isso no mercado corporativo de São Paulo ocorrendo.
Essa é a expectativa, é isso que a gente já tem, né, sentido não em ativos que nós gerimos, quer dizer, em outros ativos que a gente acompanha, a gente também tem uma iniciativa e com o institucional a gente realiza, né, um Fund of Funds, então a gente acompanha, né, todos os outros fundos, né, listados e a gente também tem essa expectativa já para 2019, em alguns casos, né, de renovatória para cima. E aí é um setor, né, que essa recuperação ela vai vir ao longo dos próximos anos, né? Diferente, talvez, do setor de shopping, né? A gente estava falando agora recentemente sobre o Sulacap, quer dizer, retomada da economia, o PIB crescendo, o aumento da massa salarial, quer dizer, aumento do consumo, shoppings, né, ele deve vir, né, muito mais rápido, né, incremento do aluguel, etc. Já para o segmento corporativo, pela previsibilidade de entrega, a gente acredita que o nível de vacância, né, deve atingir, né, patamar, né, bastante saudável, fique em prol, né, dos proprietários e vem um movimento, né, dessas renovatórias ao longo de 2019 e 2020. E, Márcio, agora um terceiro fundo, né, que vocês gerem, que é o fundo, o Capital Renda 1, que tem uma estratégia, acho que atualmente com foco no mercado logístico, né? Então, gostaria que você falasse um pouco mais desse fundo aí. Esse fundo, ele tem, né, alguns ativos de logística, né, centros de distribuição e também varejo, né, a gente tem algumas mega lojas, né, a gente tem uma loja da Telha Norte, em Contagem, a gente tem uma loja da C&A no Shopping Metrô Tatuapé. É um fundo que historicamente entregou um retorno assim muito interessante. Recentemente a gente fez um levantamento comparativamente ao IFIX, né? Então desde o início do IFIX, esse fundo é de 2009, o IFIX se iniciou no final de 2010. Então o IFIX deu 130%, né, nominal, né? Então se você considerar, né, a distribuição do rendimento, né, mais o valor atual, e o nosso fundo entregou 204. Então, ele tem aí um alfa, né, bastante significativo ao IFIX. Originalmente, né, esse fundo, ele tinha, né, todos esses ativos tinham contratos atípicos, né, de longo prazo, né, contratos, né, de build-to-suit, na grande maioria, e a gente, quer dizer, após, né, a gente sempre na época da Constituição acredita que 10 anos, né, não vai chegar, esse momento já chegou, então ao longo aí dos últimos 2 anos a gente vem realizando alguns processos, né, de renovação, né, a gente finalizou agora recentemente com a Danfoss, que é um outro ativo que a gente tem aqui em Osasco, né, um ativo também muito bom, realizamos agora recentemente com a Telha Norte também. Então, é um fundo que vem performando muito bem, e a gente começou também a realizar alguns estudos, né, para se fazer o follow-on desse, né, avaliando a possibilidade de fazer um follow-on desse fundo, né. Acho que o setor de logística também tem fundamentos aí bastante interessantes, que né, a gente acredita que é um momento de retomada, quer dizer, muito se fala, né, de e-commerce aqui no Brasil, né, o potencial crescimento do e-commerce. Recentemente vi alguns dados, no Brasil hoje ele representa, né, sobre as vendas, né, em torno de 4%, quando alguns países desenvolvidos, né, você já está na casa de 16%, então tem um potencial crescimento aí gigantesco, né, se você imaginar que isso pode, enfim, dobrar e ainda vai ser metade, né, dos países desenvolvidos, terá né, naturalmente uma demanda, né, muito grande por ativos de qualidade. Acho que até no e-commerce recente, né, foi basicamente nesse ano que a Amazon, né, iniciou as suas operações aqui no Brasil, a gente viu algumas outras iniciativas do Carrefour, então a gente segue bastante otimista, né, para o segmento de logística e varejo também. Então, acho que a economia, né, toda a expectativa que a gente tem, né, sobre a melhoria da economia real, melhoria do consumo e o potencial crescimento do e-commerce que deverá, né, demandar aí áreas de qualidade. Acho que um outro dado também, em torno de 20%, né, do estoque aí de ativos logísticos é de boa qualidade, então essas operações também de e-commerce demandam, né, uma ocupação mais eficiente, então provavelmente os ativos de qualidade já devem estar ocupados, né. Hoje o nível de vacância
de logística já está estabilizado e inicia, né, uma redução. É claro que eu estou falando aqui mais de São Paulo, quer dizer, é um mercado que a gente sente um início de recuperação. O mercado corporativo já está num estágio mais avançado, quer dizer, ele já está em recuperação, a vacância já está reduzindo e a perspectiva, né, já é agora, vamos dizer, o início, né, de recuperação, né, nos valores de locação. E Márcio, parece que esse fundo, né, eu estava olhando aqui o relatório de vocês, quer dizer, tem um contrato aqui com a Magazine Luiza, né, num centro de distribuição no Paraná, que representa aí 16%, né, dos rendimentos do fundo. Quer dizer, não sei se você pode adiantar ou se isso vai sair de fato relevante, né? Quer dizer, como é que está a negociação para renovar esse contrato com a Magazine Luiza? A negociação está dura, a gente segue, né, eles seguem ocupando, né, o imóvel, a gente está em, enfim, tratativas, né, para manutenção da Magazine Luiza no imóvel. Ainda não posso, enfim, abrir exatamente, né, como que isso deve acontecer, mas eles permanecem no imóvel, e assim que a gente tiver novidades, a gente vai divulgar aí um fato relevante, mas, enfim, a gente segue em tratativas com eles. É um imóvel relevante, né, é um centro de distribuição, eles têm uma operação bastante importante, quer dizer, hoje, todos os ativos, né, no fundo, acho que todos os casos, né, que o fundo passou, eles tiveram as suas renovações, né, de contrato. O Magazine a gente já renovou por um período e agora a gente segue numa tratativa para fazer uma renovação, e assim que a gente tiver novidade, a gente deve divulgar. Então, Márcio, a gente está chegando aqui na parte final da nossa entrevista. Eu queria fazer uma última pergunta, porque isso é um debate que tem entre produtores de conteúdo, analistas, né, do segmento fundo imobiliário, e essa questão do monoativo, se ele é viável ou não. Então, aproveitando que você é gestor, citou 2 fundos aqui monoativos, né, o Sulacap e o Vila Olímpia. Você vê que o monoativo ele tem futuro, somente da perspectiva de vocês, os gestores, administradores, quer dizer, novos fundos, dada a situação hoje no mercado, ainda é atrativo financeiramente para os gestores? Nós aqui, a gente tem também uma iniciativa, enfim, a gente tem fundo, né, um Fund of Funds, então a gente faz alocação aqui também em vários, né, outros fundos listados. A gente adora monoativo, é muito fácil de você precificar, particularmente, né, eu estou aqui num ativo de um fundo monoativo, né, o FVBI, a RB Capital, né, está aqui desde o ano passado, a gente completa um ano. Então, um ativo que a gente ocupa, a gente iniciou, né, montou uma posição bastante relevante no nosso fundo, numa precificação abaixo de R$19.000, teve uma retomada bastante forte. Então, esses ativos, né, nessas localizações, né, muito óbvias e ativos de alta qualidade, você facilmente consegue calcular o que seria um custo de reposição, quer dizer, isso vale para uma Faria Lima, né, naturalmente não deve se replicar, né, para um ativo corporativo, enfim, em uma outra região do Brasil, mas aqui a gente sabia que a R$19.000 não se conseguiria produzir um ativo dessa qualidade. A gente está tendo um resultado, né, bastante interessante, e a gente também fez uma outra alocação, quer dizer, um fundo que tem uma liquidez um pouco menor, que era onde a RB também ficou por 10 anos, que é um fundo aí gerido pelo Credit Suisse, que é o Metropolitan e o Platino, também o mesmo racional, quer dizer, a gente conhecia a vocação do imóvel, nós mesmos, né, quando saímos do imóvel, a gente conseguiu repassar o nosso contrato, né, para uma outra gestora. A gente tinha muita consciência, né, da eficiência, né, da ocupação daquele imóvel e enfim, das características. Então, o monoativo ele tem, né, essa facilidade, né, para nós, enfim, gestores imobiliários de precificarmos, né, entender como o mercado, né, de investidores, né, menos qualificados precificam esse tipo de ativo e a gente monta as posições. Acho que assim, fundo imobiliário é um veículo, né, de investimento, quer dizer, o monoativo ele continua tendo seu espaço. Agora, imaginando, né, para as pessoas físicas, a gente entende que faz muito mais sentido
ela alocar o seu recurso, né, para fundos, né, que tem uma gestão profissional, quer dizer, uma gestão ativa, um gestor, né, que tem a capacidade de reciclar aquele portfólio, né, de buscar uma diversificação, né, dentro do portfólio. Acho que os distribuidores, né, tem um papel bastante importante. No passado, acho que não se avaliava, né, a qualidade, né, desse ativo com profundidade, a expectativa, né, de geração de riqueza, enfim, de potencial geração de receita daquele ativo, e simplesmente, quer dizer, se olhava uma renda garantida e um aluguel, né, vigente, né, imaginando, quer dizer, que as qualidades daquele ativo e principalmente do gestor não eram tão relevantes. E acho que no momento, né, que a gente vivenciou um período de bastante, né, depressão econômica e dificuldade, acho que os melhores gestores, quer dizer, têm se sobressaído e o mercado, enfim, está caminhando nessa direção. Então, acho que a gente entende aqui, quer dizer, que o monoativo ele tem o seu lugar, ele tem o seu espaço, mas para as pessoas físicas em geral, quer dizer, é muito mais recomendado você fazer uma alocação, né, onde, né, você tem um gestor realizando uma gestão ativa. Aqui, né, no nosso fundo de fundos, as análises, né, são 100%, né, fundamentalistas, né, a gente, né, olha muito, quer dizer, os peers de mercado, como é que está a precificação, né, de dividend yield em relação, né, aos outros, né, fundos. A gente analisa, quer dizer, o potencial geração de receita que, quer dizer, acho que o ciclo anterior, né, a gente conseguiu ganhar bastante dinheiro, quer dizer, com a compressão de taxa de juros, e nesse próximo ciclo você tem que avaliar com bastante cautela potencial, né, incremento, né, de geração de receita operacional desses ativos. Então, acho que, enfim, a nossa visão para esse mercado é de que existe espaço, mas, enfim, dependendo do investidor, faz mais sentido ele alocar, né, via um gestor profissional do que ficar alocando em ativos que muitas vezes ele não tem condição de avaliar com profundidade a qualidade daquele ativo. Então, Márcio, bom, interessante aí a tua colocação sobre o monoativo. Já está aqui com o tempo já praticamente estourado aqui, a nossa entrevista, então gostaria que fizesse uma breve conclusão, né, duas considerações finais aí para a gente poder finalizar. Eu gostaria de agradecer novamente o convite. Eu acho que falando, né, só concluindo aí sobre o mercado imobiliário, a gente segue bastante otimista. Lembrei agora, a gente teve 2 anúncios, né, ontem, né, no meio da noite, de transações, né, relevantes. Então, a própria Brookfield vendeu um ativo, né, por 405 milhões de reais, a Iguatemi anunciou um investimento aí de 125 milhões de reais, né, em Campinas, no interior, para o desenvolvimento, né, de lajes corporativas. Então, acho que a gente conclui aí esse ano de 2018 muito mais otimista do que a gente iniciou. Todas, né, acho que várias notícias, né, muito animadoras, e acho que a gente ingressa aí no ano de 2019 muito mais animado. Bom, Márcio, então, te agradeço de novo a tua participação, espero que ao longo ainda, de repente, de 2019, a gente consiga conversar novamente sobre outros temas. Então, um grande abraço para toda a nossa audiência e até a próxima entrevista. Obrigado. Obrigado, tchau, tchau. Valeu, um abraço, até mais. Valeu.